E o Santo Evangelho está em São João, capítulo 21, versículo de 1 a 19. O Santo Evangelho está em São João, capítulo 21, versículo de 1 a 19. Neste Evangelho, somos convidados a ver o Senhor que está de braços abertos, com o alimento para dar força na nossa caminhada. É com alegria que eu convido a todos a aclamarmos o Santo Evangelho. Que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 seus discípulos. Disse Simão Pedro: vou pescar. Responderam-lhe eles: também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todos os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhes Jesus: amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, responderam-lhe. Disse-lhes ele: lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas e pão. Disse-lhe Jesus: trazei aqui algum dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede à terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe: quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou, tomou o pão e lhes deu, e do mesmo modo o peixe. Era esta já a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro:
Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Pedro entristeceu-se, porque lhe perguntou pela terceira vez: Amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eres moço, cingias-te e andava onde querias, mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outros te cingirá e te levará para onde não queres. Por essas palavras, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. E depois de assim ter falado, acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho Sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Vejam o Santo Evangelho, amados. Sentados irmãos, sentadas irmãs. Padre Afonso, mais uma vez, é uma grande satisfação tê-lo entre nós, Padre. É sempre bom ter um irmão sacerdote concelebrando conosco aqui. É muito bom mesmo, é uma grande satisfação mesmo. Seja sempre bem-vindo, irmão. Meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Meus amados, hoje celebramos em toda a igreja o terceiro domingo do tempo da Páscoa, o tempo da ressurreição, o tempo da vitória do Cordeiro. Terceiro domingo da Páscoa. Meus amados, primeiro domingo da Páscoa, o Evangelho de São João capítulo 20 nos ensina que no mesmo dia da ressurreição gloriosa, o Senhor ressuscitou de madrugada. Vocês conhecem a história. Maria Madalena foi apressada lá para terminar a unção do corpo do Senhor, quando o túmulo estava aberto, e o Senhor, pela primeira vez, se manifestou a Maria Madalena, a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado, que conversou com o Senhor ressuscitado, foi justamente Maria Madalena, aquela que havia sido liberta pelo Senhor. Diz a palavra do Senhor que naquele mesmo dia, os discípulos estavam no final da tarde, numa sala em Jerusalém, fechados, trancados, com medo. É verdade que Maria Madalena havia falado que tinha conversado com o Senhor, mas eles não deram muito crédito não, porque mulher fala demais. Mulher fala demais. Não é verdade, irmã? Aí fala, a mulher deve ser coisa da cabeça dela. Maria Madalena deve ter batido a cabeça, escorregou ali no tomate, caiu, bateu a cabeça. E não acreditaram muito. Não, irmãos, não foi por isso não. Sabe por que eles não acreditaram? Porque eles estavam com medo. O medo paralisa a pessoa. O medo amarra a pessoa. Quando a pessoa está com medo, ela fica paralisada. Ela não consegue reagir. Eles precisavam fazer a experiência do Senhor, porque é importante ouvir a experiência dos outros, claro. É importante ouvir, conhecer a experiência, o testemunho dos irmãos, claro que sim. Mas é mais importante fazer a própria experiência do Senhor ressuscitado na própria vida. É maravilhoso pedir, ora por mim. Mas melhor ainda é orar. É maravilhoso pedir, olha, quando você orar a Deus, ora por mim. Mas melhor ainda, eu mesmo entrar na presença do meu Deus. É verdade que os discípulos haviam
ou visto Maria Madalena falar que tinham visto o Senhor ressuscitado, mas eles estavam com medo. Eles viram tudo que o Senhor havia passado na cruz naqueles dias. Eles tinham medo. Medo de sofrer, medo de apanhar, medo de morrer. Por quê? Os apóstolos, irmãos, eram seres humanos, como nós. Já falei, repito, aqui não é igreja de super homens e mulheres maravilhas. Não existe isso. Temos medo. Eles estavam com medo. Por isso estavam fechados, não conseguiam reagir. E naquele primeiro dia, foi o primeiro domingo da ressurreição, o próprio Jesus entra glorioso, as portas fechadas, e Jesus entra glorioso, porque o corpo do Senhor não estava mais limitado à física. Não, era um corpo glorioso, ressuscitado. Por exemplo, olha, se eu coloco a minha mão, tento passar a minha mão aqui no altar, não tem como, porque são duas matérias. E duas matérias não podem ocupar o mesmo espaço. Mas o corpo do Senhor não estava mais limitado à física. Era um corpo glorioso, ressuscitado, resplandecente de glória. E Jesus entra naquele lugar de tanto medo e tanto sofrimento. E quando Jesus entrou, a primeira coisa que o Senhor falou: a paz esteja com vocês. Porque a paz do Senhor Jesus é a verdadeira paz que arranca do meu coração e do seu coração o medo de câncer, medo da morte, medo de não ser feliz, medo de perder as pessoas que ama. A paz esteja com vocês. Recebam o Espírito Santo. Eu estou aqui, eu ressuscitei, eu estou vivo, eu venci a morte, eu venci o inferno, eu venci a Satanás, e comigo vocês terão vitória também. Essa foi a primeira aparição. Tomé não estava com eles. Eram 11 apóstolos. Interessante, por que 11 apóstolos? Não eram 12? Por que agora são 11? Por quê? Porque Judas havia cometido suicídio, na loucura, no desespero. Tomé, naquela primeira aparição, no primeiro domingo da Páscoa, Tomé não estava com eles. Depois que Jesus foi embora, depois de fazer a experiência do Senhor, eles contemplarem o Senhor Jesus ressuscitado, eles estavam agora felizes, verdadeiramente o Senhor ressuscitou, aleluia. E falaram para Tomé: Tomé, o Senhor ressuscitou, Tomé, Ele cumpriu a sua palavra, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Tomé. E Tomé, tomado pela dúvida, falou: se eu não tocar nas marcas dos pregos e no seu lado aberto, eu não vou acreditar. No segundo domingo, domingo passado, domingo da misericórdia, que o padre Gustavo esteve aqui, Jesus, pela segunda vez, olha lá, novamente domingo, veja, irmãos, domingo, dia da ressurreição, dia do Senhor. Por excelência, o domingo é dia da ressurreição, é o dia da experiência com o Senhor ressuscitado. Por isso que o católico, se falta a missa na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, não comete pecado, embora que seja bom. É bom participar da missa todos os dias, ouvir a palavra, participar da Santa Eucaristia. Mas quando o católico, bom católico, falta a Santa Missa no domingo, a não ser que seja um motivo justo, um motivo grave, ele comete pecado. Porque domingo, por excelência, é o dia de adoração, é o dia da congregação, é o dia de adorar a Deus, é o dia da Santa Eucaristia, é o dia de nos encontrarmos com os irmãos e cantarmos louvores ao nosso Deus. Segundo domingo, domingo passado, domingo da misericórdia. Novamente o Senhor entra onde eles estão, desta vez Tomé está. E quando Jesus entra desejando a paz, Jesus vai direto para Tomé. Por quê? Tomé precisava ser curado. Jesus sabia que Tomé era incrédulo. Jesus sabia que Tomé tinha dúvida. A Bíblia diz no Salmo 138, que o Senhor me conhece quando eu me assento, quando eu me levanto, quando eu me deito. A Bíblia diz no Salmo 138, que antes que a palavra chegue em meus lábios, o Senhor já sabe o que eu vou falar. O Senhor conhece você, irmão. Irmão, o Senhor conhece você. 1 Samuel capítulo 16, o que diz? O homem vê a face,
mas Deus olha o coração. Quantas vezes que eu já ouvi pessoas, mulheres casadas há muito tempo, ou maridos, e falam assim: eu conheço o meu marido como a palma da minha mão. Eu conheço minha esposa como a palma da minha mão. Eu conheço o meu filho como a palma da minha mão. Conhece não, irmão. Conhece não. Não conhece. Nós conhecemos uma parte da pessoa. Só o Criador conhece profundamente o ser humano, do mais profundo do seu ser. Tanto que às vezes nós nos decepcionamos com as pessoas. Nós convivemos anos e anos e anos com a pessoa, e a gente jamais espera que a pessoa tome tal atitude, e a pessoa toma. Por quê? Eu não conheço. Irmão, somente Deus conhece profundamente o ser humano. Jesus, ele conhecia profundamente Tomé. Jesus sabia, quando Jesus chamou Tomé para segui-lo como apóstolo, Jesus sabia que o coração de Tomé era um coração incrédulo, era um coração cheio de dúvida. Mas por que Jesus chamou Tomé? Porque Tomé precisaria da cura, da libertação do Senhor. Talvez nós criticamos Tomé, mas como? Como Tomé teve coragem de duvidar? Tomé viu Jesus curando o cego. Lembramos o cego Bartimeu em Jericó, capítulo 10 do Evangelho de São Marcos. Tomé viu Jesus ressuscitando o filho da viúva em Naim, Lucas capítulo 7. Tomé viu Jesus ressuscitando Lázaro em Betânia, João capítulo 11. Como Tomé viu tudo isso e ainda duvidou do Senhor? Irmãos, quantas vezes que nós também somos tomados pela dúvida? Quantas vezes também que nós temos a atitude exatamente de Tomé? Sabe quando? Quando passamos pela prova, quando passamos pela tribulação. Quantas vezes perguntamos: cadê o teu poder, Senhor? Onde estás, Senhor? Por que você não olha para mim? Por que o Senhor está permitindo que eu passe por esta prova, Senhor? Irmãos, quantas vezes que nós também, como Tomé, somos tomados pela dúvida, pelo medo? É necessário dessa cura do Senhor. E o Senhor vai direto para Tomé. Toca, Tomé. É isso que você deseja? Toca. Aqui está. Aqui está a minha mão. Aqui está ao meu lado. Toca. E Tomé, curado, se ajoelha diante do Senhor e proclama: meu Senhor e meu Deus. E hoje é o terceiro domingo da Páscoa. Jesus aparece aos discípulos, diz a palavra do Senhor, no lago de Tiberíades, ou lago de Genezaré, ou mar da Galileia. O mar da Galileia, na verdade, não é um mar, é um grande lago de água doce lá na Galileia, no sul, no norte de Israel. Jesus aparece pela terceira vez. Diz a palavra do Senhor que Pedro, Tomé, olha lá, Tomé, já curado, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e mais 2 discípulos foram pescar. Pescaram a noite inteira e não conseguiram nada. Todo bom pescador sabe que a melhor hora da pescaria é a noite, não é? Sim ou não? Não é verdade? Os peixinhos sobem, não sei se é para isso, mas acho que eles sobem para respirar e lá, e pega os peixes. E eles pescadores. Pedro era pescador do mar da Galileia. Pedro sabia bem o horário de pescar. Pescaram a noite inteira, irmãos. Imaginem você pescar a noite inteira, joga a rede, puxa a rede de volta, nada. Eles estavam frustrados, desanimados. Pescaram tanto e nada conseguiram. Estavam desanimados. Quando o Senhor Jesus estava mais ou menos 100 metros de distância, lá da praia, da areia, Jesus diz: amigos, vocês têm alguma coisa para comer? É claro que Jesus sabia que aquela pesca foi em vão. É claro que Jesus sabia que eles estavam decepcionados, estavam frustrados. Jesus sabia, claro. Mas Jesus esperava ouvir deles. Vocês têm alguma coisa para comer? Nada.
Pescamos a noite inteira e não conseguimos nada. Jesus disse: lancem a rede do lado direito e vocês vão conseguir o que querem. Meus irmãos, é necessário falar para o Senhor. É necessário, com sinceridade, falar: Senhor, Senhor, eu estou decepcionado, eu estou frustrado. Por que, Senhor? Senhor, eu não estou conseguindo nada na minha vida. Senhor, o meu casamento está indo embora. Senhor, a minha saúde está indo embora, Senhor. Senhor, a minha alegria de viver está indo embora. Essa depressão que está chegando, que está me destruindo, Senhor, que está me corroendo, me perturbando, Senhor, eu não consigo pescar, Senhor. Eu luto, e eu não consigo, Senhor, eu não consigo. E eu estou desanimado, eu estou pensando em desistir. Às vezes até desistir da vida. É necessário nos humilhar diante do Senhor e falar: Senhor, ajuda-me, Jesus. Assim como fizeste, realizaste essa pesca milagrosa, entra na minha vida, Senhor. Fica comigo, Jesus. Me orienta o que eu devo fazer. De que lado do barco eu devo lançar a minha rede? Conduza a minha vida, Jesus. Quantas pessoas perdidas no mundo, porque não ouvem a voz do Senhor. O bom cristão, quando ele vai fazer qualquer coisa na sua vida, tomar qualquer decisão na sua vida, primeiro ele entra em oração. Quantas pessoas que dizem: Padre, a minha vida está derrotada, destruída, eu tomei decisões erradas. Até quando você vai tomar decisões erradas? Até quando, irmão? Ô irmã, até quando? Até quando você vai insistir em determinada situação que só está te trazendo sofrimento? Até quando? É relacionamento, vida afetiva, vida profissional. Fica insistindo. Enquanto que o Senhor quer que você lance a rede do lado direito. Ouça o Senhor, pergunte ao Senhor: conduz, ó Deus, os meus passos. E você terá, assim como aconteceu, que esta pesca milagrosa aconteça na sua vida. Lance a rede. Lance a rede. O Senhor, Ele fez com que eles pescassem 153 grandes peixes. Irmãos, Deus, Ele é tremendamente poderoso para saciar tudo aquilo que eu preciso, que você precisa. E quando Deus me abençoa, e quando Deus abençoa você, Ele abençoa largamente. Deus, quando nos dá muito, não é pouco, não. Mas ouça a voz do Senhor. Tenha essa intimidade com Jesus. Seja amigo dele, como ele chamou amigo os apóstolos. A segunda parte do Evangelho é linda. Parece que é uma repetição, não é sem sentido, né? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, sabes que eu te amo. Padre, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. É uma repetição, parece sem sentido, né? Não, irmãos, tem um sentido. Vejam, Jesus, ele falava, a língua de Jesus era o aramaico, uma língua quase extinta hoje. Só um pequeno grupo lá em Israel ainda fala o aramaico. É a língua de Jesus. Mas o Evangelho, na verdade, foi escrito em grego. Não foi escrito em aramaico, foi escrito em grego. A nossa língua portuguesa é uma língua muito vasta, muito rica em vocábulos, em palavras. Mas, por outro lado, também ela torna-se pobre no sentido da palavra amor. Quer um exemplo? Por exemplo, a mãe vai falar que ama o filho. Ela diz o quê? Eu amo o meu filho. Muito bem. O esposo vai falar que ama a esposa. Eu amo a minha esposa. O amigo vai falar que ama o outro amigo. Eu amo o meu amigo. Um outro exemplo. Bolo de chocolate. Oh, delícia, hein? Eu amo. Quantas vezes a gente fala isso, né? Vai lá na doceria ali, na padaria. Aí você vê aquele bolo gostoso. Falando de bolo, irmãos, hoje eu comi. Padre, já comeu tucunaré? Da próxima vez eu te chamo. Bom. É bom demais. Tucunaré. Que peixe gostoso. Comi hoje. Hoje me senti um padre hoje. Tanto que eu comi.
Aí engorda, né, irmão? Nossa, comi tucunaré. Eu amo tucunaré. Eu amo bolo de chocolate. Ou seja, veja, eu usei a mesma palavra, amar, para situações completamente diferentes. Porque na língua portuguesa nós usamos a mesma palavra amar, designando situações completamente diferentes. É claro que quando uma mãe fala assim, eu amo meu filho, e ela diz, eu amo um bolo de chocolate, são situações completamente diferentes, sentimentos diferentes. Na língua grega, irmãos, a palavra amor tinha 4 maneiras de escrever, para determinar 4 tipos de intensidade de amor. Por exemplo, o amor de um homem para uma mulher. O amor de um homem para uma mulher, que implica também a sexualidade. Era o amor eros. Daí vem erotismo, que hoje infelizmente se tornou uma palavra vulgar, mas no origem não era assim não. Eros é o amor do homem e de uma mulher. O amor de um amigo por outro amigo, filia. Ou seja, quando eu quero falar em grego que eu amo o meu amigo, eu usaria o termo filia, que é amor, mas significa amor entre 2 amigos. Uma mãe fala que ama o filho, amor de mãe para o filho, ou do pai para o filho. Estergo é outra palavra, amor. E a 4ª maneira de escrever amor em grego é ágape. Ágape, irmãos, é aquele amor desinteressado. É aquele amor que você faz o bem e às vezes você nem sabe por que está fazendo o bem. Quer um exemplo? Você está no calçadão em Jundiaí, lá no calçadão, e você encontra um irmão faminto ali. Você nunca viu aquela pessoa. A pessoa está com fome, pede um prato de comida, e você sente naquele momento as suas entranhas realmente tocadas ali para aquele sofrimento daquele irmão. Você nunca viu ele, e talvez nunca mais venha ver. Ele não tem nada para te oferecer, pelo contrário, ele está precisando. O que é o amor ágape? Amor ágape é isso: você vai, você compra um prato de comida, você dá àquele irmão. Eu pergunto, você tem algum sentimento para aquela pessoa? Você ama aquela pessoa como você ama o seu filho, seu pai, sua mãe, sim ou não? Não. Não. Você não tem sentimento, porque amor é algo gradativo, que vai conquistando. Mas isso é amor ágape. Você não conhece, você não tem obrigação nenhuma, mas você sente dentro de você uma força interior que faz você fazer aquilo. Mesmo que você não conheça a pessoa, nunca viu, nunca mais vai ver. Irmãos, isso é amor ágape. É um amor gratuito, é um amor de entrega. Este é o amor de Jesus, o amor ágape. Ele sentiu no seu ser tanto amor por nós, mesmo que nós não mereçamos. Ele fez tudo por isso, por amor. Quando Jesus, ele pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Em grego, Jesus perguntou nesse amor ágape, Pedro, tu me amas a ponto de dar a vida por mim, Pedro? De deixar tudo que você tem para me seguir, Pedro? E Pedro, irmãos, um simples homem, respondeu para Jesus, não no amor ágape, mas no amor filia. Seria mais ou menos isso: Senhor, eu gosto de ti. Olha a intensidade. Novamente Jesus, Pedro, tu me amas, ágape, a ponto de dar a vida por mim, Pedro? Pedro diz, Senhor, eu gosto de ti. Eu gosto. Irmão, eu não posso exigir das pessoas além do que elas podem me oferecer. Porque muitas vezes nós nos decepcionamos com as pessoas? Porque nós esperamos demais, nós colocamos confiança demais, e as pessoas falham, caem. Pela 3ª vez Jesus muda a frase. Jesus pergunta na 3ª vez, não usando mais o ágape, mas o filia, Pedro,
Tu gostas de mim? Naquele momento Pedro consegue responder: Senhor, tu sabes tudo. Olha lá, isso é lindo, irmãos. Para mim o centro do evangelho está aqui. Tu sabes tudo. Quando Pedro falou para Jesus, tu sabes tudo, ele revelou quem ele é. Tu sabes tudo. Tu sabes que eu não sou capaz de te amar como o Senhor merece. Tu sabes que eu não sou capaz de dar a minha vida porque eu tenho medo de sofrer. Eu tenho medo da cruz. Tu sabes tudo de mim. Tu sabes das minhas fraquezas. Tu sabes dos meus medos, dos meus complexos. Tu sabes tudo. Irmão, o Senhor me conhece. Ele sabe tudo de mim. Ele sabe tudo de você. A Bíblia diz no Salmo 138: antes que a palavra chegue em meus lábios, Deus, Ele já sabe o que eu vou falar, porque Ele prescruta os meus pensamentos. Esta frase de Pedro: Senhor, tu sabes tudo de mim. De mim. Tu sabes que eu te amo. Agora sim, embora eu seja fraco, incapaz de te amar sobre tudo e sobre todos, apesar dos meus medos, eu te amo. Naquele momento Jesus diz: Pedro, agora sim, Pedro, eu posso te falar. Olha, Pedro, quando você era jovem, você ia para onde queria, mas quando ficar velho, outros te levarão e te conduzirão. Naquele momento o Senhor estava falando: Pedro, por causa deste amor por mim, pela igreja, você vai dar a vida por mim. E assim aconteceu. No ano 67 da era cristã, esse mesmo Pedro, que junto do mar da Galileia falou que amava Jesus, foi crucificado de cabeça para baixo numa colina chamada Vaticano. Ali ele foi martirizado, ali ele foi sepultado, e ali está o centro da nossa fé católica. Ali está o túmulo do apóstolo Pedro, na Basílica de São Pedro. Por isso que a nossa fé católica tem a cidade de Roma como centro da nossa fé, porque foi ali, como diz o Evangelho, que Pedro deu glórias a Deus. Meu amado, minha amada, eu fico por aqui. A primeira leitura e a segunda leitura são lindas, maravilhosas. A primeira leitura nos fala obedecer a Deus sobre tudo e sobre todos. A segunda leitura nos fala da corte celestial, os 4 animais, ou seja, os 4 evangelistas: o leão, o touro, a águia e o homem. Os anciãos, são 24 anciãos, são os querubins da glória do Senhor, que cantavam glória a Deus, cantam glória a Deus no céu. O céu para onde nós estamos caminhando, e um dia estaremos face a face com o Senhor. Mas eu não vou ficar mais com a primeira e segunda leitura, não. Apenas fica para nós a grande mensagem do Evangelho. Primeiro, lance a rede. Lance a rede. Inclusive, Diana, no canto do ofertório, eu sei que vocês prepararam um canto lindo. Vamos cantar Lance a Rede no canto do ofertório. Lance a rede. Lance a rede. Assim como o Senhor fez com que 153 grandes peixes aparecessem nas redes daqueles pobres pescadores, muitos peixes virão também na sua rede, em nome de Jesus. Meu amado, minha amada, não desista. Nunca pare de lutar. Não pare de lutar. Não baixe a guarda nunca, viu? Não pare de lutar. Amém. Vamos pedir, vamos estender as mãos em direção ao Padre Afonso, porque eu sempre falo, Padre, o Padre o dia inteiro ouve esta frase: a bênção, Padre, a bênção, Padre. E o dia inteiro a gente está falando: Deus te abençoe, Deus te abençoe. Então é importante que o povo de Deus também nos abençoe. A atitude do Papa Francisco, lá na sacada, quando ele saiu pela primeira vez, já como Papa, lá na Basílica de São Pedro, vocês viram pela TV, quando ele saiu pela primeira vez, sem pompa, muito simples, primeira coisa que ele falou: buonasera, boa noite, como um pai que se dirige
aos filhos. Bonito aquilo. E quando ele se inclinou, pedindo ao povo que orasse por ele, foi uma atitude assim de humildade tremenda, que tocou com certeza o coração de Deus e o coração de todo o povo católico, e não apenas católico, também não católico. Por isso, irmãos, é importante que vocês orem por nós. Eu sempre falo uma coisa, padre, que a maior obra de Satanás, do inimigo, é destruir o pastor. Porque quando o pastor está doente, está destruído, as ovelhas se dispersam. Então não pensem vocês que o demônio primeiro vai tentar destruir vocês. Primeiro o demônio vai tentar destruir os pastores da igreja. Porque destruindo os pastores, pastores doentes, pastores desanimados, que perderam aquele primeiro amor, como fala Apocalipse, esfriaram no primeiro amor, nós não temos ânimo para cuidar das ovelhas. Não temos. Estamos doentes. Então o demônio nos tenta, nos ataca primeiro, porque ele sabe, ferindo o pastor, as ovelhas se dispersam. Então é importante que vocês sempre orem por nós, nas suas orações, nas comunhões, nos santos rosários. Peçam por nós, sacerdotes. Também pelo Padre Afonso de modo especial, porque ele tem duas missões. Primeiro como sacerdote, e segundo como homem público. Ele é deputado estadual pelo PV, ele vai falar um pouco sobre a história da vida dele, é importante isso. E ele faz um trabalho estupendo naquela região de Taubaté, um homem consciente dos problemas sociais, enfim. E ele está aqui para dar uma palavra para nós. Mas antes vamos pedir, ministério, enviai, Senhor, o Espírito Santo sobre o nosso querido Padre Afonso. Vamos estender as mãos sobre ele e vamos cantar: enviai o vosso Espírito Santo. Teu Santo Espírito te renovai a face da terra. Envia, Senhor. Enviai teu Santo Espírito, Senhor. Renova, Jesus. Mais uma vez, sobre a vida do Padre Afonso. Enviai teu Santo Espírito, Senhor. Renovai a face da terra. Amém. Sentados, irmãos. Fica aqui comigo. Não me deixe sozinho, né? Boa noite. Posso dizer para você, padre, esse ano, em outubro, dia 8 de outubro, eu farei 25 anos de ordenação sacerdotal, 25 anos de padre. Em 25 anos, aliás, nos meus 53 anos, eu nunca vi uma missa tão animada. Eu achei que a animação só tinha no jogo do Corinthians. Mas eu vi que aqui dá de 10-0 no Corinthians. Mas não vou falar da minha vida, porque vocês viram que 53 anos é tempo, então já é tarde. Mas certamente você podia estar perguntando, o que um padre se mete nessas coisas? Certamente, alguém já pensou isso. Sabe por quê? Porque se a gente ficar só fazendo as coisas onde está tudo bem, não muda. Já está bem, não precisa de nós. Eu tenho um trabalho social que desenvolvi na minha paróquia, assim como o padre desenvolve o seu trabalho aqui. E de repente eu ficava pensando, quantas pessoas, quantos jovens morrem se envolvendo com as drogas sem necessidade de se envolver. Se tivesse políticas públicas, se tivesse investimento no esporte, no lazer, na cultura, se resgatássemos o sentido de família, os verdadeiros valores, tenho certeza que muitos não envolveriam nas drogas. Todos nós estamos escandalizados com aquilo que fez aquela médica de Curitiba, a doutora Virgínia, e eu tenho dito ultimamente, aquilo que ela fez lá acontece em quase todos os hospitais desse país.
Hoje os médicos decidem quem vive e quem morre. Se vocês pegarem o meu celular, que deixei ali com a minha assessoria, ontem, padre, às 23h22, 11h22, tocou meu telefone uma pessoa dizendo: pelo amor de Deus, se não arrumarem um leito de UTI para o meu irmão, ele não aguenta esta noite. E a gente liga para o hospital e eles dizem assim: tem 10 na fila. Como pode esperar na fila um leito de UTI? Essas coisas me provocaram, padre. Como provocou você, certamente, ver aquelas missas mortas, né? Aquela missa de corpo presente, né? Eu costumo dizer que às vezes alguns cantos de algumas igrejas que a gente vai por aí é como aquele caminhão de areia subindo um morro. Né? Aqui é caminhão da areia descendo o morro. Mas estas coisas me provocaram. Eu sou uma pessoa simples. Nasci numa cidadezinha que acho que não tem o número de gente que tem nessa igreja sua. Nasci numa cidadezinha, Redenção da Serra. Até pouco tempo não tinha no mapa, agora já tem, né? Pode procurar lá. Sou filho de agricultores. Trabalhei na roça até o dia de ir para o seminário. Até o dia de ir para o seminário nós desbastamos bananeira, e as mãos ficaram todas cheias de nódoa de banana. Meu pai sofreu um câncer e ele foi curado. E aí na roça trabalhando, eu, minha mãe, meu pai. E nós somos em casa, sabe em quanto? Só vou contar para você não conta para ninguém. 14. Diz que lá não tinha muita coisa para fazer, então é isso. A família cresceu. E de fato eu sou o 13º. E eu decidi ser padre, porque eu achei que ser padre era a forma mais simples de ajudar as pessoas. E quem me conhece sabe disso. Eu não meço esforços, nenhum tipo de esforço, para ajudar as pessoas. E aí eu fui percebendo que nós estamos tão ausentes do mundo da política, tão ausentes. E a gente reza para os políticos de vez em quando, mas para dar uma lambada neles. Por isso que eles são tão ruins, rezamos pouco por eles, né? Então, na verdade, eu decidi o seguinte: nós precisamos de uma ferramenta. Para mim o sacerdócio foi a escolha, e a política é uma ferramenta de que eu lancei mão para me ajudar a construir um mundo melhor. E só tem sentido quando eu pego essa ferramenta e uso bem. Eu também fui fazer direito, eu sou advogado, porque trabalhei e militei muito tempo na pastoral carcerária. E o mundo da prisão, quando eu olho lá, tantos jovens presos, e que não precisariam estar lá. Agora, na minha região, que é um lugar de presídios, eles estão construindo mais dois beliches, né? Parece gaveta de defunto. No meio mais um e mais em cima mais um. No lugar onde tem que caber, construído para 680, tem mais de 2.000. Numa cela onde que tinha que ter 12, tem 40. Tudo amontoado, pálido, com sarna. Eu pergunto, o que nós estamos fazendo? Vendo tantos jovens. A droga tem levado muitos jovens a perder o sentido da vida. E a ausência de políticas públicas, a omissão dos políticos, né, faz com que, de fato, os jovens não tenham o que fazer e acabem indo. A destruição da família, a falta de sentido da vida, levam os jovens por aí. Por isso eu resolvi. Enfrentei e enfrento desafios, mas não tenho medo de desafios. Como Pedro, que hoje no Evangelho se atirou ao mar, não tenho medo de me atirar ao mar. Porque só sei que traremos as redes cheias quando lançarmos ao mar, quando pularmos do mar. Então pula, que as redes estarão cheias. Agradeço. O padre esteve lá pregando num retiro em Taubaté. De repente as minhas assessoras me disseram: padre, vem conhecer o padre aqui que veio pregar no retiro. Nós estamos comendo uma pizza em tal lugar. Eu cheguei lá, vi um padrezinho petitico, né? Como eu fosse muito grande, né? E aí, mas que simpatia. Vocês estão de parabéns por esta pessoa maravilhosa que é o padre Wilson.
E eu... Wilson. Eu vi... Outra coisa que eu vou levando daqui, até quando a gente erra, vocês batem palma, beleza. Mas eu digo para você, levo esta comunidade no meu coração. E voltarei aqui quantas vezes você me convidar, porque eu sou educado. Só vou onde me convidam. Mas se você tiver aí uma obra social na comunidade, tem ajudado a reformar tantos asilos, hospitais, quanta coisa a gente tem feito. Lá na minha cidade, nós conseguimos esse ano passado aprovar uma emenda, né, parlamentar de 100 mil reais. Trocamos todas as camas daquele asilo. E uma senhora dizia para mim: nossa, padre, obrigado, porque se fôssemos trocar com os bolinhos caipira, haja bolinho caipira, né, para trocar as camas. É isso, a política é um instrumento, é uma ferramenta, não é um fim em si mesmo. O pena é que as pessoas estão buscando só o poder em vez de se colocar a serviço. Estou levando daqui a mais boa impressão. Fiquem com Deus, rezem por mim e digo a vocês, Deus precisa de nós, muito de nós. A igreja precisa se rejuvenescer. A igreja precisa deste ardor. Sejam testemunhas. Deus precisa de nós. Vou terminar contando uma historinha. Diz que o caboclo, eu sou lá da roça, o caboclo lá fazendo a sua hortinha, uns pés de alface desse tamanho, repolho. Passou o seu vigário, padrou o padre Wilson, né? Bom dia, seu Zé. Bom dia, seu vigário. O senhor e Deus fizeram um belo trabalho aí, hein? E o caboclo respondeu para o seu vigário: seu vigário, precisava saber quando Deus trabalhava sozinho o matagal que estava aqui, né? Ele precisa de você, né? Estenda sempre as tuas mãos e abra o coração. Então, se você tiver alguma obra social que você queira aqui na comunidade, na sua cidade, que você conheça, que queira ajudar, você me liga, nós vamos visitar, né? E vamos ajudar, para que juntos a gente possa fazer com que esse mundo seja melhor. Tá bom? E é sempre bom a gente, de fato, escutar. Sempre. E quando eu digo é bom escutar, porque quando a gente não escuta, a gente entende errado. Abrir os ouvidos. Senão acontece igual aquele caboclo, né, que foi pescar lá no Mato Grosso. E diz que tinha um rio muito grande, padre. E um pescando lá e outro pescando lá. Acabou o pito do lado de cá. E outro, rio grande. O caboclo olhou para o outro e falou assim: compadre, que foi? Você tem um pito aí para me dar? O outro gritou do outro lado: eu também te amo, compadre. Então, escuta direito, né? Para depois não falar coisa errada que não houve. Que Deus abençoe vocês. Saúde e paz para todos. Valeu, padre. Obrigado mesmo. Deus abençoe. Esperamos que você venha aqui. Nós teremos o cerco de Jericó em maio, em julho. Vamos marcar direitinho. Vale a pena vir aqui no cerco de Jericó. Já vem vir para cá de vez. Tá bom. Deus abençoe.